Irmãos, bom dia. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Números 32, 23. Nós vamos fazer essa leitura. Números 32, 23. Abriram aí? Diz assim, irmãos, acompanhem. A minha leitura é a Nova Almeida. Diz assim: porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Até aí. Vamos orar? Eu queria pedir ao Francis, era para o Francis ficar aqui pertinho, mas vem cá, Francis. Faz oração aqui, por favor. Peça a Deus que traga luz sobre esse texto, para a gente compreender isso nesta manhã. Vamos orar. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento tão importante, quando a palavra do Senhor é aberta, quando, ó Deus, iremos receber aqui o recado do Senhor, certamente com a instrução do Espírito Santo, a iluminação do alto. Que o Senhor venha, ó Deus, clarear a nossa mente. Amém. E venha, ó Deus, produzir frutos dessa palestra, dessa palavra do céu aos nossos corações. Amém. Guarda o teu servo agora, ó Deus, que ele seja esse instrumento abençoado para trazer, ó Deus, essa palavra. Amém. Que o Senhor, ó Deus, visite esta igreja com graça e misericórdia. Ó Deus, que a tua graça também nos ache. Para a honra e glória do nome de Jesus te oramos. E em nome dele, amém. 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 Pode assentar, por favor, irmãos. Queria antes dar as boas-vindas a vocês que estão nos visitando nesta manhã, todos que estão nos assistindo também, e dizer para vocês que eu não sei qual foi o motivo secundário que te trouxe aqui nesta manhã. Se foi um convite, se foi um parente, se uma motivação secundária que te trouxe aqui nesta manhã. Eu sei que a primária é: Deus te trouxe aqui, e Deus te trouxe para falar o seu coração. É isso que nós cremos, viu? Vamos lá, meus irmãos, nós nesta manhã queríamos tratar de um assunto que já tem sido tratado na história da igreja e no decorrer da palavra de Deus, esse tema tão importante para nós. É um texto que até mesmo sermões têm sido feitos no decorrer da história para compreender esse texto, e o que é mais importante, tem edificado, fortalecido e avivado igrejas no decorrer do tempo. Preliminarmente é importante a gente lembrar que, apesar desse texto ser tão duro, e a gente vai ver aí a aspereza com que ele é tratado, né? A fala de Moisés é tão dura, é um texto que é para crentes, ou seja, se você é um visitante, está aqui hoje, você vai saber desse texto, entender esse texto, ou se você é um visitante e não é cristão ainda, principalmente, você vai entender esse texto posteriormente, porque esse texto é dirigido ao povo de Deus, aos filhos de Deus, aos crentes. Em terceiro lugar, que é importante a gente saber, que é uma profecia muito dura, duríssima. É algo que abala as nossas estruturas ao ver uma palavra tão dura quanto esta dirigida aos filhos de Deus. É importante também a gente lembrar que esse contexto aqui é o contexto da saída do Egito, a entrada, o intervalo entre a saída do Egito e a entrada na terra de Canaã. Isso quer dizer que Deus estava constituindo um povo novamente, formando uma unidade, querendo um povo único. A ideia na história de um Deus único está aqui presente. A crença no monoteísmo está sendo reavivado aqui no meio do povo de Deus. Começou lá com Adão e se perdeu no decorrer da história e agora está sendo restaurado. Então a palavra que, o contexto aqui é um contexto de unidade, de união, de obediência, de um povo.
Então este texto só pode ser compreendido se a gente olhar esse contexto aí. Portanto, meus irmãos, vamos lá para a explicação do texto que vai nos ajudar aqui. Primeiro nós vamos identificar que pecado é esse, que é tão áspero tratado aqui nesse texto. Depois nós vamos identificar o pecado mais importante, né? Depois, mais ao final, vamos ver as consequências deste pecado, certo? Vamos lá, nos posicionando aí, esse texto trata entre 1500 e 1200 a.C., trata da preparação para a conquista da terra prometida. É o período que é conhecido na história como conquistas pré-Canaã, ou seja, quando o povo de Deus conquistou a parte oriental da terra de Canaã, e aí, no final dos 40 anos que eles peregrinaram no deserto. Quando estava este período aí, né, é que acontece essas guerras pré-conquista. Começa narrado no texto de Êxodo, de Números 21, depois vai narrando mais no final, Números também 23, e aí então conclui, né, com a morte de Moisés, esse período pré-conquista. Então o que está acontecendo aí, nesse capítulo 32, daqui do texto que nós lemos para vocês? Eu queria pedir aos nossos irmãos que nos ajudassem. Eu vou tentar aqui, quem está do meio para frente vai poder acompanhar, quem está do meio para trás vai ter dificuldade, porque a imagem aqui, infelizmente, tem limitação. Nós estamos aqui no período da pré-conquista. A parte que está sendo conquistada é essa oriental aqui, ó. Israel saiu do Egito, entrou na terra de Canaã, no Oriente Médio, por aqui, pediu permissão para o rei passar por essa terra, para entrar e conquistar. Sheon não permitiu a entrada dele aqui, então eles tiveram guerra e conquistaram Sheon, a rei de Bazã, e conquistaram também Og. Essa terra aqui foi conquistada até na última batalha, que foi aqui em cima. Pode passar outra aí para nós, para a gente identificar direitinho. A última batalha aqui em cima, né, para conquistar essa terra, aqui está escrito Edrei. É a última batalha que terminou as conquistas pré-Canaã. Então, essa é a história que nós estamos vivendo aqui. A terra prometida era do ocidente do Rio Jordão. Foi essa terra prometida a Abraão, foi essa terra prometida ao povo de Deus, foi essa terra que Deus prometeu lá no Egito, restaurando a memória do povo, para que eles conquistassem a terra do lado ocidental do Rio Jordão. Mas por conta de uma situação adversa, eles tiveram que lutar antes de conquistar essa parte ocidental, tiveram que lutar e conquistar a parte oriental. Nessa conquista, depois de feita essa conquista, duas tribos de Israel chegaram então para Moisés. Se você quiser acompanhar, está aí no começo do capítulo 32. Chegaram para Moisés e falaram bem assim para Moisés: Moisés, nós conquistamos essa terra aqui, não é a nossa terra, mas como essa terra aqui é boa para gado, nossa tribo é uma tribo que cuida de gado, faz o seguinte, Moisés, dá essa terra para nós vamos ficar aqui desse lado de cá, e vocês conquistam lá, o lado de lá. O contexto da história é esse. Moisés, então, sabendo o que Deus queria fazer com aquele povo, que era treiná-los à obediência, criar um único povo, zelar pela unidade, pela união. Moisés, que já tinha tido experiência de um grupo de 12 espias que desanimaram o povo, dividiram o povo há 40 anos atrás, e por conta disso eles ficaram peregrinando esses 40 anos,
Moisés então chegou para essas duas tribos e disse assim: olha, vocês estão loucos, como vocês vão fazer uma coisa dessa, se nós temos a promessa de Deus para entrar na terra, se nós precisamos construir um povo único, como é que vocês então vão dividir o povo novamente, e nós vamos sofrer novamente as consequências disso? Como é que vocês vão agir desta forma? Como é que vocês vão fazer assim? E aí então, as duas tribos voltam atrás, que depois passa a ser 2,5 tribos, mas essas duas tribos voltam atrás e então fazem um acordo com o povo, dizendo assim: olha, nós vamos então construir aqui nessa terra casas para as nossas mulheres, vamos construir currais, vamos botar as nossas crianças aqui, e nós vamos atravessar a terra, conquistar a terra prometida, juntos, vamos conquistar a terra juntos, e depois de conquistada toda a terra toda distribuída, dividida entre todos os povos, entre todas as tribos, nós vamos então voltar para a nossa casa. Aí então, Moisés diz esta palavra, e a palavra que Moisés diz é esta: porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que este pecado certamente os encontrará. Vamos analisar então esse texto aqui, irmãos, para a gente tirar algumas lições para nós. Esse texto aqui fala de um pecado. À primeira vista, nós gostaríamos de definir que pecado é este. O primeiro pecado parece que nos tem uma qualificação, não é tão objetivo assim como furto, roubo, adultério, essas coisas, mas parece-nos algo bem sério, porque se há uma consequência tão grave, o pecado é sério, é algo que precisa ser vigiado no meio do povo de Deus. E o primeiro que nós vemos aqui, anunciando diante desta atitude dessas duas tribos, é justamente o pecado do egoísmo. O pecado do egoísmo, meus irmãos, trata tantas dificuldades na nossa vida. O egoísmo que aquelas duas tribos revelaram ao pedir a Moisés: deixe-nos com esta terra, e vocês vão conquistar. Está aqui revelado um pecado grave de egoísmo, combatido na palavra, combatido por Jesus, combatido em todos os hemisférios da palavra de Deus. O egoísmo, quando a tribo diz assim: nós vamos ficar, porque nós temos o nosso, vocês se viram para conquistar. Mas não só isso, meus irmãos, a qualificação deste pecado nos parece ser a qualificação da ociosidade, do comodismo. Meus irmãos, tem sido, até nos nossos dias, grandes dificuldades com isso. Nós estamos tendo. Eu não sei se vocês estão enfrentando isso aqui. Recentemente, um irmão, a respeito de uma igreja da nossa região, disse que depois da pandemia, o pessoal se intocou em casas, os crentes se intocaram em casa, os crentes se acomodaram e ficaram em casa. Nos parece que essas duas tribos aqui se acomodaram de uma certa forma, dizendo assim: olha, nós já temos o nosso, vamos ficar aqui tranquilo, vamos ficar aqui no nosso tranquilo lugar e não vamos enfrentar guerra, não vamos lutar, não vamos ombrear com ninguém, não vamos correr risco, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui. Essas duas tribos disseram assim: nós queremos nos acomodar aqui nessa terra e ponto. Às vezes, meus irmãos, nós nem entendemos que este pecado tão grave, tão sério, pode ser assim. Às vezes nos acomodamos pela idade, né? Achamos que estamos velhos, né? Eu costumo dizer que eu tenho 59 anos, né? E quando eu falo 59, eu brinco assim com o pessoal: ó, é 5,9, mas está tudo funcionando. Troca de óleo em dia, pressão de pneu em dia, está tudo certinho. Ou seja, gente, não é hora de acomodar, não é hora de aposentar, não é hora de parar.
aqui nesse texto tem um despertamento para nós. O comodismo é um pecado. É um pecado. Mas aqui nos parece também que há uma ingratidão. O pecado é ingratidão. Por que o pecado é ingratidão? Porque o povo todo, todas as tribos, ajudaram na conquista da parte oriental, mas eles quiseram só para eles, e nem voltaram-se para a tribo e falaram assim: muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado, vocês ajudaram a conquistar essa terrinha para nós, né? Mas, muito obrigado, nada. Nos parece que o braço da batalha, que seria a gratidão, vocês nos ajudaram a conquistar essa terra, nós vamos ajudar vocês, nós vamos agradecer a vocês que nos ajudaram a conquistar essa terra e vamos lutar junto com vocês. Nós vamos agradecer porque nós vamos lutar junto com vocês. Não nos parece isso. Eles foram ingratos. Eles foram ingratos. E nestes dias, meus irmãos, a gente precisa de também despertar em nós a gratidão. Às vezes, meus irmãos, nós nem pensamos nos motivos. Às vezes, vemos para uma reunião de oração e colocamos motivos assim que expressa tanto egoísmo, tanta ingratidão. Às vezes nos peça tanta ociosidade, queremos ficar sentados. Certa vez, irmãos, nós criamos um projeto numa igreja que passamos. O projeto era o seguinte: era uma caixinha de oração, uma ideia santa, uma caixinha de oração. A pessoa entrava, escrevia o bilhetinho e botava lá o motivo de orar e tal, e aí colocava lá o motivo de oração, e a gente, nas reuniões de oração da gente, a gente lia aquele motivo de oração e eu intercedia. Aí o que aconteceu, São Moisés? Nós tivemos que quebrar a caixinha, cancelar o projeto, porque o pessoal era tão ingrato, tão acomodado, que vocês já ouviram falar popularmente, vulgo, crente 6 horas? Apareceu um monte desse tipo, botava o pedidinho lá e acomodava, achava que tudo ia ser resolvido, ao colocar o pedidinho de oração lá. Esquecia que a peleja é dele, a luta é dele, o motivo é dele. Às vezes nós não temos noção de pedidos tão egoístas. Hoje, nos nossos dias, né? Quantas dificuldades nós temos de pedidos egoístas. Eu preciso, eu quero, é para mim. Recentemente um vídeo circulou na internet sobre o testemunho de uma irmã coreana, e ela dizia assim: o tempo que a gente orava de madrugada, quando lá na década de 70, 60, quando a Coreia era um país de PIB sem representação em relação ao Brasil. Hoje é aquele gigantesco país que está lá, né? E muito evangelizado. Mas quando eles estavam fazendo oração, campanha de oração, semana de oração e orando, eles oravam 90% do tempo pela nação e pela igreja, 10% do tempo para necessidades individuais. Aí a gente vai vendo que necessidade é esta, que sentimento de ingratidão é este, e até mesmo que sentimento de comodismo é este. Às vezes nós nem pensamos na igreja, né? É simples, é um exemplo simples, mas você, por exemplo, que frequenta essa igreja aqui, você senta, você tem uma claridade, tem uma luz, tem uma energia, né? Tem uma pessoa falando para você, tem aqui a campanha que a gente viu trabalhando, acolhendo crianças, tem gastos com missionários lá no exterior, tem tudo lá. E você não tem a motivação da gratidão de entregar um dízimo ou uma oferta para ajudar. E às vezes você pensa assim, às vezes é só recurso financeiro. Não, irmãos, às vezes a gente precisa ter essa sensibilidade de ver a gratidão de tantas pessoas
que foram mortas e ainda estão sendo mortas por conta do Evangelho. E quantas morreram, sofreram, foram perseguidas para que o Evangelho chegasse até você. Se você fizer uma reflexão lá desde os primórdios da fé cristã, as perseguições dos anos, os 200 primeiros anos, você vai ver que quantas pessoas morreram para que o Evangelho chegasse até você, para que você tivesse esperança, para que o seu nome pudesse ser arrolado no livro da vida, essa notícia pudesse chegar até você. E você se acomoda num pecado mortal, num pecado duro, num pecado que tem consequências graves. Se acomodar, ser ingrato, é algo terrível, e aqui está esta aplicação para nós. Às vezes nós até pensamos que pessoas pensam na igreja, e a figura que vem à mente é um ônibus, um sentado no volante. Quem sentado no volante? Quem? O pastor sentado no volante, né, seu Rui? E no cobrador, o tesoureiro. O tesoureiro sentado no cobrador. E vai o pastor dirigindo o ônibus. O tesoureiro cobrando. E os crentes sentadinhos. Tem gente que pensa a igreja assim. E aqui está essa acomodação sendo despertada aqui, dizendo assim: isso é pecado. Isso é pecado. Nós, a igreja de Cristo, estamos para uma canoa havaiana, onde todos remam, onde todos trabalham, onde todos lutam, onde todos vão suar a camisa, todos juntos. É verdade que precisa ter um timão ali segurando para guiar, e pode até ser o pastor, mas todos precisam estar ali. O comodismo, a ingratidão, isso causa dificuldade, é um pecado muito grave diante de Deus. Por fim, meus irmãos, a letargia. Ser devagar. A letargia é contagiante. Se vocês lembram, antes desse episódio, Moisés mandou 12 espias para visitar a terra, para conquistar a terra. Essas 12 espias voltaram com relatório. Olha, 2 deles viram e trouxeram relatório, fizeram a interpretação daquilo que eles viram, porque a realidade estava lá, não modificou a realidade, só a interpretação das 2 interpretações foram diferentes. 2 deles analisaram assim, e disseram assim: Moisés, povo, nós vamos conquistar, tem lá um soldado forte, tem lá cidade murada, tem tudo lá, mas nós vamos conquistar, dá para a gente, tem romãs, tem cacho de uva, que precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva, mas nós vamos conquistar, dá para nós vamos acreditar e vamos. Mas 10 dos 12 disseram assim: Moisés, não dá, o soldado é forte, estão armados até os dentes, eles são grandões, a cidade é fortificada, não dá para nós. E é isso, contaminou o povo, Tereza, contaminou a letargia, vamos ficar quieto aqui, não vamos para lugar nenhum, contaminou, vamos parar. E isso às vezes causa dificuldade para nós, meus irmãos, e foi justamente isso que foi exemplo. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver lá, basta você olhar na internet depois, ou na sua Bíblia digital, ou numa chave bíblica, você vai ver o significado de Massá e Meribá, quando o povo contendeu com Deus. Letargia, pararam, pecado dolorido, pecado grave, mais ou menos são essas as qualificações do pecado. Aí esse texto também trata de uma coisa bem específica, meus irmãos, que é o pecado, decorrente dele, todos esses que falamos, está conectado. O pecado, diz assim, porém, se vocês não fizerem isto, estarão pecando
contra o Senhor. Então tudo isso que nós estamos falando aqui é decorrência de um só. Porque vocês estão pecando contra o Senhor. É um pecado contra Deus. Se vocês lembrarem, o Salmo 51 fala de Davi confessando o que fez. Vocês lembram da história de Davi? Ele traiu a sua esposa, e a mulher com quem ele traiu o seu esposo, e levou a mulher para o palácio, teve relação sexual com ela, a mulher engravidou, a mulher era esposa de um amigo, de um general dele de confiança, mandou trazer o amigo, e fez o amigo dormir, mandou o amigo dormir na casa, ele não quis dormir porque era um soldado digno mesmo, não foi, na cabeça dele era assim, eu não vou dormir com a minha mulher cheirosa, amável, mas enquanto os meus colegas estão lá na frente da batalha, não vou fazer isso porque eu sou honesto. E ele, na noite seguinte, Davi soube, e Davi embebedou o homem para ver se ele ia, nem de fogo ele foi, e não dormiu com a mulher. Davi escreveu uma carta e por mão dele, mandou ao general dizendo assim: bota esse homem na frente da batalha, quando a batalha estiver apertada, tira a retaguarda e deixa ele sozinho lá. O homem morreu. Veja, quanto mal, mas quando Davi confessa o seu pecado no Salmo 51, ele diz o quê? Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. De maneiras, meus irmãos, que traz convicção para nós, que essa palavra aqui, todos esses pecados são decorrentes de um só. Pecamos contra Deus. Pecamos contra Deus. E às vezes não ouvimos o Evangelho, porque nós somos, meus irmãos, quando recebemos a palavra de Deus, nós somos obrigados a anunciar essa palavra. Aquele que ouviu, fale. É isso que diz a palavra de Deus. Falar sobre o Evangelho é um pecado importante, sério na nossa vida. Nós pecamos contra Deus. E é importante você saber, é contra Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, porque foi Ele que fez o projeto para a salvação da vida humana. O Filho, que é aquele que consumou este projeto lá na cruz e morreu por nós. E o Espírito Santo, que é o agente que conduz a sua palavra até o coração de quem vai ouvir o Evangelho. Pecar contra Deus. Portanto, meus irmãos, esse é o pecado principal. E nós precisamos de ressaltar aqui uma palavra. Não pense você que nesta luta você tem um terreno de neutralidade. Não seja engodado por Satanás, pensando e acreditando que você está num terreno neutro. Não. O que Jesus disse para a gente é: aquele que ajunta comigo, que não ajunta comigo, ele espalha. Ele é um agente para espalhar. Aquele que não, justamente, meus irmãos, aquele que não ajunta, espalha. Pois bem, se ajunta, espalha, aquele que não é por mim, é contra mim. Portanto, não tem terreno neutro. Ou você está remando junto com a igreja, pregando o Evangelho, agindo, trabalhando, ou você está omisso e pecando. Aí, meus irmãos, o terceiro ponto aqui do texto diz assim: as consequências disso. Porém, se vocês não fizerem isto, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Meus irmãos, o que Moisés está dizendo para aquelas duas tribos?
Ele está dizendo assim para vocês, vocês querem ficar aqui, né? Vocês querem ficar aqui. E vocês estão fazendo um acordo aqui com a gente de ficar aqui depois de conquistar toda a terra. Mas se vocês não fizerem, vocês vão pecar contra Deus, vão se acomodar, vão se acovardar, vão ser ingratos. Mas este pecado o alcançará. É uma palavra duríssima, irmãos. E eu chego a me arrepiar quando uso uma palavra dessa. Este pecado vai atrás de você, vai no seu rastro, vai ficar atrás de você e vai te alcançar. A omissão, a ingratidão, a falsidade, e pecar contra Deus, ser omisso, vai atrás de você. Veja bem, irmãos, como Deus é enfático nas coisas que Ele fala. Quando Ele fala a respeito dos seus filhos, Ele diz assim, olha, nenhum vai se perder. Eu vou atrás. O reverendo Hernandes tem uma mensagem que fala justamente disso. Você é um eleito de Deus, e Deus vai atrás de você, e vai querer, e vai te buscar, e vai insistir. Pode doer, pode machucar, pode fazer o que for, mas Ele vai te encontrar, porque você é dEle. Não obstante, hoje nós temos também a revelação do amor de Deus, da justiça de Deus. E a justiça de Deus este pecado vai te encontrar. Vai te encontrar. Se você tem um talento e não coloca à disposição do serviço de Deus, se você tem um dinheiro e não coloca a serviço do reino de Deus, se você tem tempo e não coloca a serviço do reino de Deus, se torna omisso, ingrato, você pode ter certeza que este pecado vai te perseguir. Quando a gente pensa assim, meus irmãos, a gente pensa até nas consequências disso. Por exemplo, vamos olhar para o outro lado. O que este povo, essas duas tribos, estavam pensando? Bom, nós temos o nosso, vamos deixar eles conquistar a terra. Os louros dessa conquista seria de quem, São Moisés? Das 10 que foram lá conquistar. Eles iam ficar lá de fora, não ter louro, não entregaram o suor, não deram os seus braços, não se empenharam, eles iam assistir, conforme, meus irmãos, aquela parábola do filho pródigo, lembra? Quando o empregado é abordado pelo filho mais velho, e aí o filho mais velho pergunta, o que está acontecendo lá? Aí o empregado fala assim, seu pai recebeu o seu irmão de volta, e eles estão comemorando. Eles estão comemorando. Eles. Eu não tenho nada a ver com isso, não sei de nada. Às vezes nós nem pensamos assim. Eu fico pensando assim, numa forma bem de aplicar isso nos nossos dias. O que tem do seu suor na igreja de Cristo? O que tem do seu empenho na igreja de Cristo? O que tem da sua devoção? O que tem do seu talento? O que você pode ver na história da igreja de Cristo e na história dessa igreja aqui? O que tem no seu empenho que você pode dizer assim, o meu suor está ali, a minha luta está ali, os meus joelhos dobrados estão ali, o meu dinheiro está ali? Numa aplicação para a nossa vida é assim. Se a gente não te encontrar alguma coisa, você pode ter certeza que o seu pecado vai te encontrar. Vai te encontrar. Assim, meus irmãos, muitas vezes hoje, e eu gostaria de encerrar com essa aplicação, muitas vezes hoje, por conta dessas dificuldades que a gente passou uns 2 anos atrás aí, nós hoje perdemos a alegria, o apetite de estar na casa de Deus e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o deleite que é o prazer de Deus, de ver o seu povo reunido. Veja bem, unidade, obediência, união, o seu povo reunido, junto, glorificando o nome dEle. Às vezes nós perdemos esse apetite.
culpamos alguma situação circunstancial, estão até mesmo pregadores que não atendem às nossas expectativas, uma igreja, um irmão que senta do nosso lado, é um problema para lá, é um problema de saúde ali, um problema aqui, mas não nos reunimos. O contexto aqui dessa história é: vocês vão dividir o povo, portanto não façam isso. Unam-se. Para ilustrar isso, quando eu fiz a faculdade de Ciências Sociais, uma pessoa fez uma tese, e ela, para a experiência dela, para análise, ela pegou um carro velho e colocou numa avenida, carro velho, e aí ela passou a notar a reação das pessoas diante daquele carro velho abandonado, deixado ali. As pessoas passaram a quebrar mais um pedacinho, jogar mais uma coisa lá dentro, lixo, e foram acabando ainda mais o carro. Depois ela arrancou aquele carro e colocou um carro novinho, limpinho, botou lá no lugar. Aí as pessoas passaram a passar até um paninho no carro para ficar mais bonitinho, olhavam no espelho, se não estava dando, ele passava o paninho, limpava e cuidava do carro. O que nós podemos concluir com isso aqui? É que a sua atitude pode nortear a vida desta igreja. Um vagãozinho fora do trilho atrapalha a vida e atrapalha todo o funcionamento. Irmãos, para vocês terem ideia, um átomo fora do lugar causa uma modificação tremenda. Eu vi agora na internet os planetas, né, que nós estamos acostumados a ver os planetas nos seus lugares, rodando certinho, né, fazendo os seus movimentos, né, certinho. Aí depois o professor que estava apresentando isso, ele não é assim não. Ele é assim, ó, todo esse sistema solar gira em torno da galáxia. Então aqueles planetas, além de girar em torno do Sol, o Sol gira na galáxia. E a Lua e os satélites dos planetas giram em torno de cada planeta, e aquilo funciona numa velocidade doida. Mas se um desajustar, aí sim vocês vão saber o que é o fim dos tempos. Sim. Portanto, meus irmãos, a responsabilidade é de todos nós. Todos. Cuidar do reino de Deus. Assim que Deus possa nos abençoar nesta manhã, meus irmãos, para que a gente possa identificar este pecado da ingratidão, da falsidade, da ociosidade, para que a gente possa saber que isso é secundário, o que nós estamos fazendo mesmo é pecando contra Deus. Em terceiro lugar, as consequências graves que podem vir sobre nós.